tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Show de bola. Ó, passei sem querer isso aqui. Então, vamos lá. Todos médicos aqui, eu atendo muitos médicos, clientes médicos por todo o Brasil. Já palestrei para muitos médicos, tenho muita admiração por vocês. E eu acredito que vocês se especializaram justamente na profissão de vocês, na parte técnica, e é por isso que eu estou aqui. Porque eu tenho que te mostrar que existe um outro lugar que nós precisamos observar. A gente precisa olhar para um lugar que normalmente o excelente profissional, o bom profissional, ele não olha. E por que ele não olha? Porque ele está muito ocupado estudando, né? Ele está muito ocupado se aprimorando, se aperfeiçoando. E aí o que acontece? O que acontece é que daí o profissional do TikTok lá, dançando, tem mais visualizações, né? Terrível. Só que, na verdade, ele não entende nada de posicionamento. Posicionamento não é visualização, posicionamento não é métrica de vaidade. Tá? Porém, a minha ideia é essa. A minha ideia é o quê? Mostrar para vocês como que você consegue se tornar inevitável. Como que você, com o seu posicionamento, com uma estrutura narrativa, com uma estratégia, consegue se tornar inevitável. Inevitável como, João? Top of mind. Topo na mente das pessoas. O maior profissional do país. Se você olha e pensa, quais são os médicos que eu admiro? Quais são os colegas médicos que eu admiro? Vamos lá, existem algumas pessoas que surgem na mente de você, sim ou não? Sim. Existem algumas pessoas que né, aparecem na mente, é o top of mind. Por que eles aparecem? Porque, de alguma forma, vocês se envolveram com eles, de alguma forma. Seja por empatia, seja por relacionamento, seja porque você entende de alguma coisa do universo daquela pessoa que faz sentido para você. Não só na técnica, mas também na personalidade. Isso é extremamente importante, personalidade. E é isso que eu quero mostrar para vocês. E eu quero começar com uma pergunta, que é uma pergunta simples, uma pergunta óbvia, mas que eu preciso da resposta e atenção de todos vocês. Qual fruta você compraria? A fruta feia ou a fruta bonita? A fruta podre ou a fruta que você olha e tem um apreço? Qual? A bonita, né? Não é óbvio? É óbvio, né? Compra a fruta bonita, é a fruta que está na estante, né? Você olha e, caramba, se tem uma podre ali, você não vai comprar, correto? Pois é, só que diferente da fruta podre, o que acontece é que algumas pessoas elas escolhem viver na podridão. A fruta, ela não tem a intencionalidade, ela simplesmente acontece, né? Ela fica podre, o tempo deixa ela podre. Agora nós temos uma escolha. A gente tem a escolha de se renovar, a gente tem a escolha de se atualizar, a gente tem a escolha de ir atrás de atualizações, coisas novas, coisas que vão realmente fazer com que sejamos diferentes. Não só profissionais diferentes, pessoas diferentes. Eu não sei vocês, mas eu sou meio assim, ó, eu sou rato dos livros, eu sou rato dos treinamentos, eu gosto de estar em tudo. Porque eu quero treinar, eu quero me aprimorar. Vocês são assim? Por isso vocês estão aqui, né? Não é óbvio? Então, assim, diferente da fruta podre, tem pessoas que não têm intencionalidade, que elas se deixam levar. E eu sei que é uma comparação forte, mas eu vejo que tem muitos profissionais que são igual a fruta podre. E não é culpa deles. Eles simplesmente não entendem. Eles pensam que, se eu for um bom profissional, está tudo certo. Eu sou um excelente profissional, eu faço meu trabalho bem feito e está tudo ok. É assim que eu vou atrair as pessoas. Ok, o boca a boca ainda é o melhor marketing do mundo. Eu não tenho dúvidas disso. Porém, com o marketing que nós temos atualmente, das redes sociais, com o advento das redes sociais, da internet, você vê que tudo mudou, né? Muitas pessoas novas aqui, mas às vezes tem alguma pessoa que pegou essa interseção, ela vai perceber que, caramba, tudo mudou. As coisas estão diferentes. Não está tudo a mesma coisa. Tem coisas mudando. Pois é, diferente da fruta podre, o que acontece é que nós somos agentes ativos na construção da estratégia da nossa imagem, da nossa nova versão. Nós somos agentes ativos. Nós escolhemos. Nós podemos escolher, nós podemos criar. E aqui é interessante, porque eu vejo que tem excelentes profissionais que eles terceirizam a responsabilidade da criação do marketing deles. E eu acho isso uma coisa inconcebível, porque o marketing é o que vai fazer com que você venda. É o que vai fazer com que as pessoas se conectem com você. E isso é impressionante. Você meio que, vou contratar o cara de marketing, você nem olha para isso. Caramba, esse é um dos lugares que você tem que olhar e com atenção. E se não tem uma pessoa que te chame ali, que trabalha com o seu marketing ou seu comercial, e te chama ali, e te coloca para perto, e peraí, eu quero entender um pouco mais de você. Tem alguma coisa errada?
tem alguma coisa muito errada. Por quê? Porque é a sua personalidade que vende. Uma coisa interessante, as pessoas elas não compram a sua técnica. E aqui, como eu falei, eu tenho muitos clientes médicos, já palestrei para vários médicos, palestrei para 2.000 médicos. E o ponto é, eu percebo um padrão na linha comportamental do médico, que é o quê? Ele é extremamente técnico. É isso. Ele não acredita, muitas vezes, que a pessoalidade ela realmente vai fazer uma diferença. E ela faz uma diferença absurda. Tanto que se você parar para analisar, as pessoas que você viu na sua mente, esses médicos, de repente você sabe até o nome do filho, da filha dele, da esposa, do marido, na verdade, você sabe. Por quê? Porque em algum momento ele compartilhou isso. E aí você chega e, eu não vou compartilhar isso nas minhas redes sociais, isso não importa. Importa. Importa até o nome do gato, do cachorro, de todo mundo. São os personagens que nós precisamos mostrar no nosso dia a dia. Isso é posicionamento. Posicionamento é tudo que você mostra, tudo aquilo que a pessoa absorve, tudo aquilo que ela é uma ponte, né, entre você e ela está recebendo aquilo e a questão toda. Será que o que você mostra é certeiro? Será que o que você mostra faz sentido? Ou será que o que você mostra não faz sentido nenhum? Não está nem enriquecendo a outra pessoa? Veja, tenho absoluta certeza que em alguns perfis eu vou entrar e vai ter ou você ou alguma explicação extremamente técnica. Eu acredito que tem que ter técnica, é óbvio. A pessoa ela tem que se conectar com você, você mostrando o profissional que você é. Mas não pode ter apenas isso. E, na verdade, a técnica tem que representar o quê? Uns 15% do seu perfil. Essa é a verdade. Tem profissionais que estão sumindo do mercado. Tá? Por quê? Porque eles não têm personalidade. Eles só têm técnica. Sim, temos que ser bons naquilo que nós fazemos. Tá? Eu quero deixar bem claro. Não estou falando que... Na verdade, a minha missão é que o quê? Que eu pegue o profissional excelente, mas que ele não aparece. Por quê? Porque tem algum profissional ruim que está ocupando o espaço que deveria ser dele. Tu já viu, né? Aquele concorrente que faz a dancinha, e aí tu olha, caramba, o cara se formou ontem. Está com tantos seguidores, o cara não entende nada, está falando besteira. Isso acontece em todas as profissões. E o ponto é, a imagem percebida, ela tem que ser intencional, ela tem que ser estratégica. Já aconteceu de você pensar o seguinte, que a sua versão atual, de repente, ela não foi totalmente criada com criteriosamente. Ela foi sendo construída com o passar do tempo. Concorda? Ela foi sendo construída com as pessoas à sua volta, as pessoas ao seu redor, pessoas que você conhece, um amigo da faculdade, quando vê tem familiares. E tudo aquilo ele vai moldando esse seu eu interior, esse seu mundo interior, as coisas que você acredita, a religião, etc, etc. Pois é. Isso aí, na verdade, é essa personalidade. A personalidade, ela é algo mutável. Diferente do caráter, né? O caráter ele é estabelecido lá até os 7 anos, dizem, dos 7 aos 13 anos, o caráter é estabelecido, e ele é como o tronco de uma árvore, ele não muda, ele está sempre ali. A personalidade é como se fossem os frutos da árvore. Então, ela pode cair, ela pode apodrecer, e ela pode dar lugar a algo novo. A personalidade é isso. É isso que eu faço com os meus clientes. Eu já retratei personalidades incríveis, profissionais extremamente talentosos. Alguns vocês conhecem, outros não. Já retratei os profissionais com mais autoridade do país. Alguns vocês amam, outros vocês odeiam. Né? Tem pessoas que vocês amam e tem pessoas que vocês odeiam. Eu já fiz retratos históricos, já trabalhei o posicionamento de pessoas que, com certeza, elas têm uma dualidade. Elas geram alguma coisa dentro de você. E justamente são essas as pessoas que têm uma personalidade com um posicionamento extremamente poderoso. Por quê? Porque posicionamento não é agradar a todo mundo. Na verdade, é o contrário disso. Posicionamento é quando você gera essa dualidade na mente do consumidor. Ele começa a querer entender mais de você a partir do momento que essa imagem percebida, construída, gera dualidade. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui. E no final a gente vai abrir para perguntas. Mas dualidade é uma coisa que você tem que anotar. Se você não anotou ainda, tem alguma coisa errada. Tem que anotar. Dualidade. Não gera dualidade? Gera, né? As pessoas amam ou odeiam. Quando eu fiz esse retrato do Bolsonaro, está escrito ali. Fotógrafo que registrou o Bolsonaro, sem camisa, cobra a partir de R$135 mil. Conheça João Mendes. Tem que deixar bem claro isso aqui. Isso aqui, o jornal me ligou, o Globo me ligou, para fazer essa matéria. Não paguei, tá? Tem gente que paga, né, para ter a matéria lá, colocar quanto que... Não, ele me ligou.
fiz a matéria. Esse retrato que eu fiz foi um retrato que eu visualizei 4 anos antes de eu ter feito ele. Eu quero que você comece a visualizar essa personalidade que você quer criar, porque é isso que a gente vai fazer aqui. Pois é, essa personalidade, ela nada mais é do que, arquetipicamente, uma jornada do figurante ao protagonista. E eu não estou falando que você é figurante não, tá? Na verdade, todos vocês aqui são protagonistas. Esse é o ponto. Figurante era eu, alguns anos atrás. Bem figurante mesmo. Na verdade, o meu apelido era figurante, quando eu era novo. E eu era extremamente tímido, introspectivo. Eu não conseguiria ficar aqui, de pé, falando com vocês, nessa naturalidade. E como que isso mudou? Vou explicar para vocês. Mas antes, deixa eu só contar uma coisa para vocês, que quando eu era pequeno, como eu falei, meu apelido era figurante, eu era extremamente tímido, e eu era, assim, ó, eu entrava no ano letivo sem falar com ninguém e saía sem falar com ninguém. Eu era aquela pessoa que fica no canto, meio estranha, que ninguém dá oi. E aí, uma vez, no início do ano letivo, teve uma menininha que chegou, ela era nova, e eu olhei para ela e achei ela legal, só que daí ela olhou para mim e eu já virei. Não queria contato. Ok, né? Ia seguir minha vida normal, né? O meu ano normal, ia para casa. Eu demorava meia hora caminhando até em casa. E aí, um belo dia, eu estava indo para casa, eu comecei a escutar um barulho atrás de mim. Eu tinha o quê? Uns 12 anos, tá? Um barulho assim, ó, tec, 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 tec. Quando eu olhei, era ela com a mochila de rodinha atrás de mim. Só qual que foi o grande problema? Ela estava atrás de mim, me acompanhando, e quando eu olhei, ela olhou no meu olho. E aquilo me gelou. E aí começou a acontecer um monte de coisa na minha cabeça. Comecei a pensar assim, meu Deus do céu. Eu olhei para ela olhou para mim e eu não dei bom dia. Ela vai achar que eu sou mal educado. Então eu preciso ter uma solução para isso. Aí eu comecei a criar soluções na minha cabeça. A primeira solução, a mais óbvia, foi o quê? Eu vou atravessar a rua. A minha casa era indo reto. Vou atravessar a rua, e aí eu diminuo um pouco o passo, ela passa, eu vou devagarinho e está tudo certo, né? Pois é. Quando eu comecei a atravessar a rua, eu só escutei me acompanhando. Tec, 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 tec. Fui me acompanhando atrás. Atravessando a rua, o nervosismo, né, começou a aumentar, comecei a ficar tenso, mãos suando. E aí eu criei um outro plano. Porque tu vive num mundo imaginário, né, quando você é tímido. Aí eu criei um outro plano, e eu pensei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dobrar a rua, minha casa era reta, né? Vou dobrar a rua, e aí eu espero um pouco, ela passa reto, eu espero uns 15 minutos, e ela vai, né? Ela segue a vida dela e está tudo certo. Pois é. Só que o que acontece? Tinha um muro. Quando eu dobrei a rua, eu vi que, na verdade, eram 2 casas na esquina e uma estrada de terra, que não levava para lugar nenhum. Mas até aí tudo bem, né? Eu pensei, eu só ir devagarinho, era o tempo dela atravessar e seguir. Ok. Quando eu parei assim na ponta da estrada de terra e olhei para trás, ela estava na casa da esquina. A casa da esquina era a casa dela. E a filha da mãe ficou com a mão na porta, esperando para ver para onde eu ia. Pois é. E aí eu tive a ideia genial, criei um outro plano, né? Um plano atrás de plano, terrível. Tive a ideia genial de fazer o quê? Eu fingi que eu fui falar com uma pessoa. Ela estava ali na porta e eu só falei assim, ó. Cheguei assim, olhando para a estrada de terra, né? Depois a gente se fala. E aí voltei. E tu sabe quando tu tem aquela visão periférica, que tu olha o que a pessoa está olhando para você, mas tu não olha diretamente? Eu vi que ela estava me acompanhando assim com a cabeça, ó, para ver para onde eu estava. Aí eu passei reto, duro, suando, cheguei em casa nervoso. Tá, tudo certo. No outro dia, quando eu chego na escola, tá ela com um grupo de amigos falando assim. E aí ele olhou para trás, deu tchau e não tinha ninguém. Então assim, além de tímido, introspectivo, agora eu era conhecido como esquizofrênico. E ficou assim durante muito tempo, né? Então era figurante. Olha como a timidez, essas coisas, elas entram na nossa mente, né? E você vai criando coisas. Tem alguém aqui que tem vergonha de fazer live, de publicar na internet? Vocês têm? Vocês fazem live? Alguém tem vergonha? Alguém é tímido? Quem é tímido normalmente não fala que é tímido, né? Fica quietinho, nem fala. Eu faria isso, né? Naquela época, né? Mas que bom que vocês levantaram a mão. Então, assim, isso aí, na verdade, é tudo uma decisão. Eu descobri só depois. Inclusive, uma vez eu tive uma conversa com meu pai, extremamente frustrado, pensando assim, olha,
Eu vejo as pessoas tão comunicativas e eu não consigo falar com as pessoas. Eu sou muito introspectivo. E ele me falou uma coisa que mudou minha visão. Ele falou o seguinte: existe poder na introspecção. Existe um poder. Aquilo ali ficou na minha cabeça durante muito tempo. Existe um poder na introspecção. Pois é, olha, ali era eu. Completamente diferente. É bizarro. A mudança da personalidade, ela se cristaliza no exterior. Quando eu falo personalidade, para algumas pessoas é muito abstrato, correto? Mas, na verdade, a personalidade e o teu externo, a tua maneira de falar, o teu andar, tudo está entrelaçado. Então, a maneira que você fala, a maneira que você olha, as tuas ideias, os teus valores, tudo isso é personalidade. Por isso que eu falo que tudo isso pode ser mudado. Tu não pode mudar de roupa? Pode, né? Tem o Santos, que ele fala o seguinte: eu tenho 3 personagens. As pessoas têm muito problema de encontrar, as pessoas têm muito problema de encontrar essa questão do personagem com bons olhos. Você concorda? Quando fala personagem, não passa uma coisa ruim? Nossa, eu tenho um personagem, parece que eu estou mentindo, não é? Eu tenho um personagem, estou mentindo quem eu sou. Não. O personagem, ele vem de persona. Quando a gente fala do marketing persona, nada mais é do que um personagem que você está criando. E quando a gente pega num filme, num teatro, o personagem, ele é uma máscara. Pois é, lamento dizer para vocês, mas na verdade todos nós temos máscaras. Todos nós representamos essas máscaras diante da sociedade. São os papéis que nós produzimos. O que eu quero te mostrar aqui é que, de repente, o papel que você deveria representar na sua rede social pode estar errado. O papel que muitas vezes você deveria representar em algum local como esse, muitas das vezes está errado. Isso é uma incógnita. Fica martelando na sua cabeça. Fica, como assim? O que eu estou fazendo de errado? Intencionalidade. Como eu mostrei para vocês, eu era um figurante. Eu era um figurante e eu pensava que a introspecção era minha inimiga. Até que eu entendi, com aquela frase do meu pai, que, na verdade, muitas das vezes, a fraqueza que você pensa, ela pode ser uma fortaleza. E eu entendi isso mais de uma vez. Sabe, né? A vida, ela tem dessas, né? Você se ferra em várias coisas, em vários processos na sua vida. Não sei se tem alguém aqui que já aconteceu isso. Tu errou. A vida te mostrou. Cara, ó, agora aprende. Não, tu erra de novo. Pois é. Comigo era assim. Cara, eu sou difícil de aprender, eu sou cabeça dura. Eu tenho que errar muitas vezes. Hoje na empresa, o lema que eu tenho na minha empresa é falar assim, ó, você pode errar, mas erra rápido e conserta. Só que no meu caso, eles não sabem. Né? Mas no meu caso, eu erro pra caramba e muitas das vezes eu sou cabeça dura, sou difícil. E eu tenho que consertar rápido, mas não consigo. Pois é. Aquilo ali que o meu pai me falou, eu tinha o quê? Uns 15 anos, 16 anos, e entrou na minha mente a questão da introspecção. Aí depois, 10 anos depois aconteceu uma coisa que realmente me deixou muito, eu não digo nem confuso, mas é porque eu não entendia o poder do posicionamento. Eu não entendia o poder disso que eu vou mostrar para vocês agora. Tem muitas pessoas, vocês estão me ouvindo? Sabe por que tem muitas pessoas que elas erram no posicionamento? Porque elas trocam as coisas de lugar. Esse é o motivo principal. Elas trocam as coisas de lugar. Posicionamento é como se fosse um quebra-cabeça que você vai montando. Quando a gente fala de roteiro cinematográfico, vocês já assistiram um Rei Leão? Todo mundo, né? Eu pego um filme que todo mundo assistiu. Mas isso acontece em qualquer roteiro. Alguém aqui já deve ter ouvido falar de Jornada do Herói, correto? Clássico, né? Quando a pessoa começa a entender de marketing, o que é marketing e tal, do herói, que na verdade é tudo uma questão psicológica. Existe um autor, mitólogo, chamado Joseph Campbell, e ele pegou toda essa estrutura mitológica e começou a observar os mitos, e ele viu que tinha um padrão. E esse padrão é o padrão que ele chama de monomito. Então todos os mitos ele têm uma história em comum, e que na verdade essa história é em comum com a gente. Por que eu consigo vender os meus serviços a mais de 100 mil reais? Sendo o quê? Um fotógrafo. Eu sou um fotógrafo. Fala um retratista e tal, por quê? Porque posicionamento. Estou aqui para descortinar algumas coisas. Mas sou fotógrafo, eu pego a câmera na mão, é minha ferramenta de trabalho. Como que eu consigo cobrar mais de 100 mil reais? Porque eu entendi que
não se trata da ferramenta. Se trata da história que você conta. Se trata da imagem que você mostra. Se trata do que tem no olhar da pessoa que está do outro lado e como que ela pode se conectar com você. Pois é. Quando você assiste um filme, imagina, o filme ele tem 2 horas. E ele entra na sua mente. Ele faz você chorar. Ele faz você sorrir. Ele faz você dar risada. Concorda? Ação e reação. Pois é. No Rei Leão, nós temos o quê? Nós temos um protagonista, o Simba, e ele é o personagem principal. O que ele faz? Todo personagem principal ele precisa de uma motivação. Essa motivação a gente estrutura da seguinte forma: o que ele quer? O que o Simba quer? Lembra que logo no início do filme nos é mostrado que ele é prometido para ser rei. Quem já assistiu Matrix, né? Tem o Neo que é o escolhido. Todo filme ele tem uma questão de escolhido. Todos nós acreditamos que nós somos os escolhidos. Sim ou não? Sendo bem honesto, né? Talvez tenha uma pessoa que diga, não, eu não sou o escolhido. É assim. Pois é. Ali, no filme, você já o quê? Você já se espelha, né? Você já começa a refletir um pouco do personagem em você. E você se interessa mais pelo filme, por quê? Porque ele tem uma ambição, ele tem uma vontade e ele tem uma promessa. Ele quer ser rei. Pois é. Como é que a gente sabe que ele quer ser rei? Porque logo no início do filme tem aquela música, né? O que eu quero mais é ser rei, né? Então, no primeiro segundo, a Disney quer ser bem óbvia nisso, bem clara. Ok, ele quer ser rei. E aí, ele conhece um adversário, que nós chamamos de antagonista. Então você tem o protagonista e você tem o antagonista. E o antagonista, ele é aquele que impede o Simba de chegar aonde ele quer. Ele impede, então se ele quer ser rei, o que o Scar, que é o antagonista, vai fazer? Ele vai impedir que o Simba seja rei. Esse é o objetivo do vilão, nós chamamos de vilão. E o vilão gera 3 problemas para o Simba. Que problemas são esses? Um problema externo, um problema interno e um problema filosófico. São 3 problemas, tá? O problema externo é aquilo que ele pode ver. O que ele pode ver? O maior problema da vida dele. Ele pode ver que o pai dele morreu, o Mufasa. Lembra? E na verdade foi tudo o Scar que gerou esse problema. Ele gerou um problema para o Simba. Ele gerou uma armadilha. E aí o Mufasa morreu. Ok. Esse é o problema externo. O problema interno é aquilo que ele sente. O que ele sente? Ele sente culpa. Culpa. Por que culpa? Porque ele pensa que a culpa foi dele. Mas na verdade foi uma armadilha, ele não sabe disso. E o que é o problema filosófico? O problema filosófico é um problema de identidade. Lembra da cena mais encantadora do filme, né? Hakuna Matata, né? Seus problemas, né? Você deve esquecer. Pois é. É a parte mais encantadora. Não é a parte mais encantadora? Todo mundo canta, todo mundo é feliz, todo mundo é alegre. Quantas pessoas felizes e alegres no externo você conhece, mas que lá dentro tem um problema de identidade muito forte. Ela nem sabe onde é que ela está. É só você ver num baile funk. Parece que está todo mundo feliz, né? Pois é. Então, olha só. Hakuna Matata. Seus problemas você deve esquecer. Um leão com um suricate, um javali, Timão e Pumba, comendo inseto. Mas ele nasceu para ser rei. Qual é o problema aqui? O problema é a falta de identidade. Ele não sabe quem é. E aí o que acontece? Observa a história acontecendo. Ele encontra o Rafiki, que é o macaco. E o macaco faz o quê? Dá uma cajadada na cabeça dele. Essa é a representação do melhor do storytelling que vocês poderiam imaginar. E todas as simbologias e todas as características simbólicas, arquetípicas, estéticas estão representadas aqui da forma mais clara possível. É só você parar para lembrar o seguinte, se eu te rememorar aqui, né? Você tem ali o Simba com o javali e o suricate, um leão. Aparece ele vendo as estrelas com eles. Vocês lembram dessa cena? Ali está lá.
E aí ele fala assim, o que que aquelas estrelas representam, o que que aquelas luzes representam? Ah, aí um fala que acha que são gases, né? São peidos, que é o javali. Aí tem um outro que fala assim, não, acho que são vagalumes. Ou seja, tudo coisas materiais, né? Eles perguntam para o Simba, fala, o que que você acha que é? O que que você acha que é? Ele fala, olha, meu pai me disse que são os nossos antepassados que morreram e estão lá. Então, uma visão transcendente da vida. E eles dão risada. Né? Ele está com as pessoas erradas, que nem são pessoas, mas enfim. Está com um javali e um suricate que não representam ali o que seria realmente uma amizade verdadeira. Mas tudo bem, são leais. E aí, ele encontra um macaco. E o macaco faz o quê? Gera um ponto de interrogação na cabeça dele. Qual é o ponto de interrogação que ele gera? Eu conheço seu pai. Aí ele, quê? E aí o macaco sai correndo. E o macaco meio bobo da corte, meio mago, meio sábio, sai correndo no meio da selva. E ele vai se agachando. Vai ficando escuro. Aquele lugar, que era um lugar bonito, vai ficando cada vez mais escuro. Só que o Simba está indo atrás. Isso representa o quê? A busca interior. Porque quando você começa a buscar interiormente, você vai se machucar. Ele se machuca no meio das árvores. Até que ele chega num lago. O lago representa o self. Representa ele mesmo, é o espelho. E quando ele olha, ele vê um leão novo, imaturo. E aí o Rafiki, a função dele é o quê? Despertar ele. E aí ele bate com o cajado na cabeça dele. Ele dá toda aquela lição de moral. E quando o Simba olha de novo para a água, ele se vê um leão adulto. E aí acontece todo aquele evento cósmico, que vocês podem entender de qualquer maneira. Mas eu entendo da seguinte forma, quando você encontra você consegue enxergar Deus. E o ponto é o seguinte, não que você é Deus, tá? Não é isso que eu falei, tá? Não entenda errado. Mas beleza, o que significa isso? Essa é a jornada do consumidor. Pois é, tem um autor chamado Donald Miller, e ele pegou essa estrutura narrativa do Joseph Campbell e ele transformou numa jornada do consumidor. Eu vi vocês falando aqui sobre funil, né? Funil de atendimento, etc. Basicamente, quando o cliente chega até vocês, o paciente chega até vocês, ele vai chegar de algumas formas. Se você não preparou ele antes, imageticamente, com o seu posicionamento, ele vai chegar da pior forma possível. Ele vai chegar como? Só querendo a parte técnica. Deixa eu te explicar. Ele pode ter com você, com qualquer um. Porque não tem nada de especial que fez com que levasse ele até você. Como que você cria isso? Pois é. O posicionamento ele começa com as seguintes reflexões. Primeiro, o que você quer? Isso eu trabalho com os meus clientes. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Você vai entender. O que você quer? Essa é a primeira reflexão. O problema que você resolve. Segunda reflexão. Terceira reflexão. A transformação que você gera. Pois é, 3 perguntinhas básicas, né? Mas deixa eu te explicar, essas perguntas não são para vocês. São para o cliente de vocês. Primeiro, o que ele quer? Lembra que eu falei da importância do antagonista no início? Imagina que ruim seria o filme do Rei Leão sem o Scar. Zero graça, né? Imagina assistir Batman sem o Coringa. Já assistiram The Dark Knight? Alguém já assistiu? Do Nolan? Vocês gostam de filme? Alguém entende filme? Pois é. Não faz sentido. Não faz sentido, imagina, o antagonista a gente chama no roteiro de vilão espelho. O vilão espelho por quê? Porque ele representa o completo oposto, só que ele foi por um caminho diferente. O vilão espelho, se tu para pensar, o Batman representa o quê? A ordem. O Coringa representa o caos. E simbolicamente você vê isso em todos os trejeitos, em tudo que ele representa. Por quê? Porque a imagem chega antes. Não adianta simplesmente ele contar uma história sem que as imagens, sem que os símbolos estejam no lugar certo. Porque senão você perde a pessoa. É por isso que o posicionamento é tão importante. Agora a questão toda é a seguinte. Por que que a maioria dos profissionais se posicionam da forma errada? Porque eles se posicionam como protagonistas. Enquanto, na verdade, eles deveriam se posicionar como guia. Como o macaco. Como o Rafiki. E por quê? Porque nós, e eu me incluo nisso aqui porque é uma questão humana, nós ficamos enxergando muito o nosso próprio umbigo. Esses são os impulsos que a gente tem que lutar contra. Quando você cria um posicionamento, a principal característica de um bom posicionamento é o quê?
inicialmente, olhar menos para você, olhar mais para o outro. E só olhar para ele, entender como que eu posso passar uma característica melhor. Quando eu não vendia high ticket, quando eu não vendia para um público mais seleto, eu me vestia de qualquer jeito. Então, eu não gostava de usar terno, mas porque eu não entendia. Não gostava de usar costume, não gostava de usar paletó, não gostava de usar nada, porque eu não entendia. Sabe como que eu atendia o meu cliente? De calça de moletom, tênis de corrida laranja, camiseta de time de futebol. Cara, terrível. Eu era o completo extremo, sabe? Tudo errado, destruído o negócio. Funcionamento terrível. E aí eu me perguntava, por que que as panelas da Le Creuset custam mais do que eu? São mais caras do que eu. Cara, um jogo de panela é 9 mil, eu cobro R$200. Por quê? Até que eu me olhei no espelho e eu entendi. É evidente que não é só isso. É evidente. Todos vocês, o médico, né? Ele tem um posicionamento high ticket, ele já sabe isso. Mas eu lá no interior da Bahia, eu sou gaúcho, mas eu morei no interior da Bahia, eu não sabia. Eu tive que construir isso aí. Quem é você? Isso aqui é uma pergunta que eu faço para mim, só que olhando para o meu cliente. Na verdade, quem é o meu cliente? Quem ele é? É evidente que nesse processo nós vamos nos encontrando. E aqui é interessante, e eu quero que você reflita sobre isso, quando nós criamos o nosso posicionamento ele anda em conjunto com uma transformação da personalidade. Por que isso aí? Porque você está olhando para o seu cliente, você quer se encontrar com ele no meio do caminho. Você quer que... Vocês não podem ir para uma direção oposta. E aí você começa a construir a sua personalidade, o personagem, a máscara. Eu não gosto desse romantismo de eu vou tirar as máscaras e mostrar a essência, não. Por quê? Porque não é que não representa a verdade. O posicionamento ele tem que ser extremamente congruente, a verdade vende, não adianta mentir. É um castelo de areia, não funciona. Mas a grande questão é que tem pessoas que querem justamente vender uma narrativa de essência, só que não é tão simples assim. Posicionamento é técnica. O que você tem que entender é qual é a versão que eu devo mostrar. E outra, se essa versão condiz com o que você acredita. E aí eu quero dar um exemplo. Quando eu comecei a vender high ticket, eu não fingia que eu era rico. De forma alguma. Nunca falava que tinha dinheiro, nada, porque eu não tinha. É óbvio. Eu tinha uma bicicleta e uma câmera emprestada. Mas sabe o que eu fazia? Eu fiz uma pequena reforminha no meu escritório, que nem era um escritório, era uma parede. Eu só pintei ela, coloquei um abajurzinho, comecei a me vestir um pouquinho melhor na medida e na capacidade que eu tinha naquela época. E aquilo ali já foi um passo a mais. Pois é, vocês estão, ó, 1000 passos à frente do que eu estava naquela época. Mas a gente sempre tem que estar crescendo. Como? Hoje eu vejo o seguinte, olhando para vocês, entendendo o médico, eu vejo que falta o quê? Falta uma intencionalidade no movimento que você cria. Então é o movimento. Falta uma estruturação do posicionamento que te diferencie. Por quê? Porque, na verdade, o que vai te diferenciar são justamente as questões pessoais. Se não é a questão pessoal, a técnica é commodity. Todo mundo tem. Ah, João, mas eu tenho a melhor técnica. Show, isso é um grande diferencial. Mas não pode ser a construção da tua narrativa em cima disso. Porque a pessoa só vai saber que você é o melhor quando ela te contrata. Quando ela passou pelo processo. Antes disso, ela tem uma promessa. De promessa ninguém vive. Por que a pessoalidade vende? Deixa eu explicar para vocês. Eu tive um ponto de inflexão na minha vida. Esses dias eu retratei o Flávio Augusto. E aí eu comentei com ele. Porque alguns anos atrás eu li o livro dele, que era o ponto de inflexão. E eu falei para ele. E aí foi bem interessante, porque eu via um círculo sendo fechado, como vários outros, de vários clientes que eu retrato. E eu comentei com ele, o maior ponto de inflexão na minha vida foi quando eu me vi num posto de gasolina, à noite, com um carro antigo, com o meu pai, com câncer, e nós apenas com R$1 em moeda. Isso foi o ponto de inflexão para mim. Por quê? Porque eu me vi naquele momento, eu não sabia o que fazer,
E principalmente, o meu pai, ele estava fazendo radioterapia, ele estava tomando remédios muito fortes, e aí ele ficou meio atordoado, e ele queria comer alguma coisa, ele queria tomar um café, jantar, só que a gente não tinha dinheiro. E aí ele estava tentando sair do carro, eu tive que pegar ele na mão e falar, continua no carro, a gente não tem dinheiro, a gente não tem o que fazer. Pois é. Só que esse foi o meu ponto de flexão. Mas olha, o ponto de flexão não foi esse momento, foi o que eu aprendi com esse momento. Quando eu era mais novo, com 15 anos de idade, eu comecei a estudar mágica. E eu estudei até os 21 anos. Mágica. Com cartas, com moeda. E trabalhei 2 anos como mágico, fazendo demonstrações de trapaça em casa de pôquer. As coisas mais aleatórias que vocês podem imaginar. Mas aí, tá, tudo bem, né? Eu sempre levava um baralho comigo, em todo lugar. E aqui, eu tinha um baralho, na mochila. Depois de anos, porque o que acontece é que, quando a sua mente muda, tudo muda. Depois de anos, quando eu já estava lá, retratando o Bolsonaro, quando eu já estava, sabe, vivendo uma vida completamente diferente da que eu vivo hoje, eu me fiz uma seguinte reflexão. Eu me perguntei, por que eu não acelerei esse processo? Por que eu estou aqui agora e não estive lá atrás? Demorou 10 anos. Por quê? E eu comecei a ir para o passado e refletir. E aí eu me lembrei que eu sempre carregava um baralho na mochila. Eu tinha um baralho ali comigo no carro. Eu poderia ter entrado naquele restaurante e falado assim, pessoal, vou fazer uma mágica para vocês, estou com meu pai doente aqui, a gente está sem dinheiro, não consegue abastecer, a gente não consegue ir e não conseguimos comer. Vou fazer uma mágica. E aí vocês contribuem com o que puder. Cara, aquilo ali foi meu ponto de inflexão. Foi um ponto de inflexão recente, aconteceu 3 anos atrás, esse meu pensamento. Essa minha reflexão de, caramba, olha isso que aconteceu. Eu te pergunto aqui, esse é o meu pai, ó, ele está bem. Ele se recuperou do câncer. Aqui, para mim, esse carro é um carro antigo, eu gosto de carro antigo. Eu tenho um carro 1971 e ele representa um símbolo. Eu ajudo meu pai, ajudo minha família e para mim é um símbolo de, cara, eu estava com um carrinho velho no meio do posto de gasolina, agora eu tenho o carro que eu quiser. Eu quero te perguntar qual que é o seu baralho, qual que é o seu ponto cego. Olha, tu pode apostar, todo mundo tem. Eu também tenho, só que eu não enxergo e vocês também não. Cadê? A gente tem que enxergar, porque é isso que vai nos levar para o próximo nível. É isso que vai te levar para adiante. Qual que é o seu baralho? O que é aquilo que você está do teu lado, só que você não está enxergando que é isso que vai realmente te levar para longe. Pois é. Quero terminar esse nosso encontro aqui, deixando algumas reflexões para vocês. Primeiro, quando você encontra a sua personalidade, você começa a cada vez mais tirar esse lado institucional. E aqui vai um adendo, a não ser que você tenha uma clínica, e essa clínica você é uma marca à parte, quer gerar equity, tudo certo. Agora, a nossa personalidade, hoje em dia, ela é um ativo muito eficiente. Tanto que empresas que antes não queriam ficar em torno de uma personalidade, uma pessoa, elas estão mudando isso. Por quê? Porque isso também eleva o valor da marca da empresa. A gente está percebendo isso. E justamente, pessoas se conectam com pessoas. Você não vai seguir o Itaú, sei lá. Ninguém segue esses negócios. Né? Você vai seguir pessoas que elas têm a ver com você. Então, assim, marcas têm slogan, pessoas têm opiniões. Isso é extremamente importante. Uma outra coisa que eu quero deixar para vocês é que a sua presença seja tão marcante que o mundo não tenha escolha, a não ser te reconhecer. Porque isso é um padrão que eu vejo hoje em todos os profissionais que eu encontro. Muitos profissionais são desacreditados. Eu encontrei esses dias um vendedor de carro antigo, que eu gosto de carro antigo. Aí eu estava conversando com ele e todas as pessoas, eu acredito muito nisso. Você tem que passar pela vida de uma pessoa, você tem que impactar ela. A gente foi tomar um café quando ele estava chorando. Mas porque eu comecei a falar para ele. Eu disse assim, cara, mas peraí, para onde tu quer ir? O que tu quer fazer? E ele, pois é. E eu falei, cara, é o seguinte, não existe nenhum vendedor de carro antigo no Brasil que seja referência. Esse é o seu lugar. Eu comecei a explicar para ele o que ele poderia fazer. Aí ele meio desacreditado, eu falei, cara, eu sou fotógrafo. Não há limites, entende? Eu hoje vejo, se eu tivesse continuado a carreira de mágico, eu seria o maior mágico do Brasil. É posicionamento.
Esses dias eu retratei, né? Não sei se vocês estão acompanhando, fazer uma. Quem é que vai votar no Pablo Marçal? Fazer aqui ao vivo. Eu retratei o Pablo Marçal cara, é um bom exemplo de posicionamento. Tanto o Bolsonaro, o político é um bom exemplo de posicionamento. Por quê? Porque ou você ama ou você odeia. Esse é o ponto. Quando a gente define o nosso arquétipo, quando a gente entra para a rede social, a gente quer entrar agradando todo mundo, né? Se você quer agradar todo mundo, cara, fica escondido numa caverna. Não vai adiantar. Nem Jesus agradou a todos. Não tem como. Simplesmente não tem como. O que nós temos que fazer é uma estratégia. Eu utilizo muito essa estratégia. Eu já consegui alguns marcos na internet, nas redes sociais, que ninguém conseguiu, me orgulho disso. Claro, algumas pessoas conseguiram, só que são popstars, né? Tipo, sei lá, um artista que não sei quantas milhões de visualizações ele tem nos stories, mas eu fiz uma sequência de stories que chegou a 5 milhões de visualizações. Ou seja, mais visualizações do que seguidores. Eu estava com 800 mil seguidores na época, cheguei a 5 milhões de visualizações só com compartilhamento de stories. E aí alguns marcos relacionados ao digital, por causa desse conhecimento de posicionamento, de narrativa, de roteirização. Eu quero que vocês comecem a enxergar um pouco diferente o negócio de vocês. Principalmente pensando o seguinte: existe você, ou seja, uma personalidade, que ela precisa ser mutável, ela precisa se adaptar, ela precisa ser como uma roupa. Só que na rede social você tem roupas específicas que você precisa colocar para preencher espaço. Porque marketing é preenchimento de espaço e repetição. Então, às vezes a pessoa tem medo até de ser repetitiva, né? Ah, mas eu já falei disso. Fala de novo, de uma maneira diferente. Fala de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Eu estou há 4 anos na rede social falando sempre a mesma coisa, só que de formas diferentes, atualizando. Às vezes, levando as pessoas mais para o fundo do funil, não ficando só no topo. Atrai pelo topo, você vai levando elas. Olha, eu tenho mais de 50 mil alunos. Desses 50 mil alunos, mais de 50 mil alunos, quantos que não chegaram até o fundo do funil lá e me contrataram para fazer posicionamento, para fazer retratos? Esse é o jogo. Só que muitos deles chegaram por uma coisa que eu falei, que foi estratégica, que eu pensei, cara, eu vou falar isso aqui, vai dar merda. E deu. Parar no Twitter e tal. Mas quando você tem a estratégia, quando você tem a forma de fazer, é assim que você vai conseguir transformar vidas, é assim que você vai conseguir cumprir com a sua vocação. Então, seu posicionamento é o legado que você deixa amanhã. E eu realmente quero deixar essa mensagem, que vocês se preocupem com o posicionamento, olhem com mais intencionalidade para esse lugar. Não pensem que isso aqui é uma coisa que você pode deixar embaixo do tapete, porque na verdade, não é porque eu trabalho com isso, mas é o centro, é a coisa mais importante para a sua profissão. Se você deixar isso de lado, tudo bem, você pode se preocupar com comercial. Eu tenho comercial também, me preocupo com ele. Só que as pessoas têm que chegar qualificadas para o comercial. Então elas têm que ter o valor percebido que você passa. Como que você vai passar isso? Encontrando a sua personalidade, a que melhor se conecta com o público de vocês. Muito obrigado.